Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos de análise técnica ao vivo de ativos digitais, e nesse vídeo você vai encontrar um racional técnico do início, meio e fim usado para lucrar nos trades que nós fazemos juntos aqui no grupo das notificações lucrativas. Então, no fim desse vídeo, se você achar que essa análise foi significativa para você, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer as notificações lucrativas. Então, bora logo direto para a tela do meu computador. Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês aí mais um vídeo de análise técnica aqui com viés educativo. Agora vamos aqui analisar juntos 5 ativos, 5 criptomoedas, 5 altcoins que nós entramos aqui hoje para acompanhar nos próximos dias e elas podem dar um bom lucro para nós, e nós vamos entender agora aqui juntos o porquê nessa análise técnica. Então vamos junto aqui em GTO a partir do gráfico mensal, entender o que nós vimos aqui para nos posicionarmos num trade nessa criptomoeda. Então vejamos, aqui no gráfico mensal temos uma clara tendência de baixa que, ao perder o suporte desse fundo aqui, nós entramos num inside bars. Então, aqui dentro dos gráficos menores, provavelmente vamos ver algum tipo de padrão de equilíbrio, alguma lateralização afunilando a volatilidade, o que pode nos dar aqui dentro, então, algum tipo de posição com risco-retorno favorável para surfar um provável movimento para cima. Então, isso nos chamou a atenção aqui para entrar nesse ativo e ver o que podemos esperar aqui dentro. Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui no gráfico semanal, vejamos. Então, temos aqui no gráfico semanal uma inversão de tendência. Veja, voltamos, fizemos um fundo ascendente contra o fundo anterior e aqui já rompemos a tendência, furando então o topo anterior, e agora aqui estamos no inside bars enfrentando a região de resistência das emas, que é um ponto conflagrado aí por ursos. Então, com essa inversão de tendência aqui do gráfico semanal, nós temos então configurado, caracterizado o fundo do gráfico mensal. Vamos ver? Ainda não, porque estamos aqui nesse inside bars. Então, para garantir o fundo do semanal, os touros vão precisar romper esse inside bars para cima. Então, agora, no mês atual, precisaremos romper o topo do candle anterior. Então, é isso que a força compradora, é isso que os touros estarão determinados a fazer após essa inversão de tendência aqui do gráfico semanal. Então, o próximo passo é furar o inside bars do gráfico semanal para cima, vencendo então a região das emas no gráfico semanal e dando continuidade na sua tendência até romper o topo lá do candle anterior lá em cima. E esse caminho de preço, caso os touros conquistem, vai nos levar aí muito tranquilamente em direção aos nossos alvos de venda. Então, o setup macro, o contexto macro que baseou o nosso trade foi esse contexto. E aí agora vamos entrar para os gráficos menores para a gente encontrar aqui aquele setup, o setup com a posição de risco retorno favorável. Então vejamos aqui no gráfico diário, aquele inside bars lá do semanal já vai começando aqui a ter os seus indícios de tentativa de explosão dos touros. Aqui agora, uma vez que nós voltamos para respirar nesse fundo ascendente contra o anterior, então aqui agora a qualquer momento os touros pode ser que explodam aqui para romper esse topo aqui anterior, então estourando aquele inside baixo para cima e buscando todo aquele contexto maior de preço. A questão é que nós encontramos aqui então um setup com risco-retorno extremamente favorável, porque a distância que nós temos para o stop frente à distância que nós temos para os nossos alvos de venda com lucro é muito favorável. O stop está muito mais próximo do que os nossos alvos de venda, então vale a pena surfar essa probabilidade maior. Então agora vamos para a próxima cripto que montamos posição para observar nos próximos dias, que é LRC. Então vamos lá para a gente entender qual é o contexto desse ativo. Então veja aqui no gráfico mensal temos uma tendência de baixa, que agora precisamos segurar um fundo ascendente, onde provavelmente ele vai aparecer acima ainda do fundo anterior, porque
uma vez que os ursos forem chegando cada vez mais próximo do fundo anterior, vão enfrentar mais ordens de compra, vão enfrentar um suporte pesado, então o ideal para os ursos é que retornem para um topo descendente para ganhar força para aí, então levar esse preço em direção a zero. Aí, quem sabe, esse é o plano dos ursos, então, mas isso é episódios para os próximos capítulos. O que nós queremos é somente encontrar aqui uma base de preço, um setup favorável para a gente surfar o início da construção dessa busca por esse possível topo descendente no gráfico mensal. Vamos entrar então para o gráfico semanal para obter mais informações aqui do que está acontecendo aqui dentro. Então vejamos aqui no gráfico semanal, temos quase um fundo duplo aqui após um topo descendente confirmado, onde os ursos retornam para ganhar mais força aqui perto da região das emas, onde são realimentados por novas intenções de venda. Porém, numa nova iniciativa aqui de continuidade na tendência, rompemos brevemente o fundo anterior sem continuação, segurando quase aqui agora num fundo duplo. E agora estamos num inside bars aqui no gráfico semanal, onde provavelmente os ursos não estão mais com aquela confiança de entrar atacando o preço, e os touros agora vão provavelmente estar construindo aquelas inversões de tendência nos gráficos menores, que vão cada vez mais cativando novas ordens de compra. E isso vai invertendo as tendências em cascata até chegar aqui e consolidar aquele fundo do gráfico mensal que vai em busca do seu topo descendente, como nós vimos lá de fora. Então veja, por isso é extremamente importante a gente entender o contexto do preço para sabermos exatamente o que está na cabeça dos touros e dos ursos nas suas completas dimensões. Então, por isso a gente tem que fazer a análise dessa forma, de uma forma bem completa. Então, por mais que a gente entre num trade mais rápido, esperando pelos próximos dias, nós precisamos saber qual é a intenção dos negociantes que estão movendo esse preço. Então, é extremamente importante gastar tempo entendendo o contexto do preço. Veja aqui, então, no gráfico diário, quando chegamos perto daquele suporte que quase não conseguimos romper lá no semanal, os ursos ainda retornaram para buscarem por mais força aqui nas emas também do gráfico diário. E aí, num rompimento, também não tivemos continuação no gráfico diário e sem continuação também no semanal. E aí, touros já entraram quebrando essa tendência de baixa, porque ursos perderam a resistência do topo anterior, então agora já não temos mais uma tendência de baixa, porque o topo anterior foi rompido. Touros retornaram, formaram o seu fundo ascendente contra o fundo anterior, e isso dá vigor o suficiente para então os touros iniciarem aqui a sua jornada de inversão de tendência no gráfico diário, restando apenas o rompimento então desse topo anterior deixado para aí cativarem mais confiança, de mais força compradora para validar todo aquele contexto maior de possibilidades. A questão é que dentro dessas probabilidades muito plausíveis, encontramos uma relação com risco-retorno favorável para montarmos nossa posição, para nos posicionarmos aqui na janela para esse novo possível caminho do preço, para esse novo movimento que pode ser que esteja por vir nos próximos dias. Toda a estrutura já está construída para todo esse movimento que nós lemos aqui agora. Vamos para a próxima cripto, então, Torn. Montamos posição aqui e agora vamos entender o que nós vimos aqui, vamos entender isso juntos. Então veja, no gráfico mensal de Torn temos uma tendência de baixa cada vez mais enfraquecida, temos um fundo anterior rompido sem muita continuação, agora mais um fundo rompido sem muita continuação, mercado muito mais interessado em negociar em movimentos que levam o preço para cima do que em movimentos que levam o preço para baixo. Então, um diagnóstico muito claro de que possivelmente a tendência macro de Torn possa se inverter daqui a pouco ou daqui a alguns meses. Essa tendência de Torn pode inverter de acordo com a anatomia da tendência aqui macro no gráfico mensal. Vamos agora olhar para o gráfico semanal para entender se aqui nesse possível novo fundo descendente já temos uma construção o suficiente que nos dá a confiança de entrar nesse preço, visando aqui
a confirmação desse fundo no gráfico mensal que vai, no mínimo, levar esse preço para um topo descendente. Aí nossos alvos vão ser exercidos com toda certeza aí, colocando mais dinheiro no nosso bolso, colocando lucro no nosso bolso. Então é isso aí, veja aqui o caminho do preço no gráfico semanal entorne um longo caminho no preço, rompendo o fundo anterior. Então Ursus usaram todo o seu estoque relativo de venda para carregar esse preço para baixo dessa forma, e aqui agora, já num caminho de alta em busca do ataque das emas, veja que o volume de negociações do mercado retoma novamente. Então claramente o mercado muito mais interessado em negociar esse ativo quando ele está olhando para cima. Vamos agora olhar para o gráfico diário para ver se já temos aqui um fundo garantido no gráfico semanal e se ele será o suficiente para levarmos a atacar, a romper aqui essa região das emas como resistência, aqui uma região conflagrada por Ursus. Então vamos lá no gráfico diário para a gente entender aqui, ver mais detalhes dessa última movimentação de preço. Então veja aqui no gráfico diário, temos aqui uma inversão de tendência para cima claríssima. Veja, aqui ainda estava um pouco confuso, mas já estava invertida a tendência, aqui um breve padrão de equilíbrio, mas pum, aqui agora claramente uma inversão de tendência para cima, já temos o nosso fundo ascendente aqui, e agora provavelmente iremos dar continuidade nessa tendência de alta aqui no gráfico diário, furando então aquela região das emas do gráfico semanal e aí dando continuidade a todo aquele contexto mais provável que vimos de forma macro acontecendo no preço. E encontramos aqui mais uma vez um cenário muito favorável para nos posicionarmos para surfar essas maiores probabilidades com uma relação de risco-retorno extremamente favorável. Então é isso que nós vimos aqui em Torne, estamos muito bem posicionados aqui também. Vamos para a próxima cripto. Então a próxima cripto é Sushi. Então vamos ver aqui o que nós vimos em Sushi para nos posicionarmos. Então vamos lá. Sushi indo em direção ao fundo do poço, totalmente sem freio, um movimento gigantesco no gráfico mensal, um movimento único que nos leva aí em direção ao zero. Porém, teremos ainda pelo caminho esse suporte, que é o fundo mais profundo de todos os tempos. Já estamos chegando próximos dele e pode ser que Sushi, para romper essa região e mergulhar aí no fundo do poço, pode ser que façamos aqui um topo descendente nesse gráfico mensal e aí sim para furar essa região e acabar com a história aqui de Sushi. Então vamos ver se de fato isso é plausível, entrando nos gráficos menores para entender se aqui dentro tem alguma perspectiva de inversões de tendência nos gráficos menores para construir esse cenário de probabilidade. Então vamos lá, aqui no gráfico semanal de Sushi, veja que já vemos aqui sinais de fragilidade da força vendedora em continuar carregando esse ativo, uma vez que rompemos o fundo anterior, estamos aqui trabalhando numa zona de não continuidade, aqui já provavelmente já iniciando um fundo ascendente contra esse anterior, o que vamos ter maiores informações nos gráficos menores, mas isso aqui já começa a mostrar para nós uma possível cunha de baixa que vai tender a romper para cima, porque isso demonstra a perda da força vendedora e continuar carregando esse ativo para baixo. Então vamos lá no gráfico diário para vermos aqui se conseguimos confirmar todo esse contexto e para nos trazer aqui um conforto para nos posicionarmos comprados em Sushi. Pois é. Então veja aqui muito claramente, muito tranquilamente, rompendo o fundo anterior, sem continuação. Aqui já estamos confirmando um fundo ascendente no gráfico diário. Então aqui um fundo ascendente já no gráfico diário. E agora atacando a região das emas aqui no diário, que logo em seguida vai nos fazer atacar esse topo anterior e rompendo no gráfico diário, dá cada vez mais peso, dá cada vez mais credibilidade para todo esse cenário de contexto que configura, que conquista um fundo no gráfico mensal que inevitavelmente vai ter que nos levar num topo descendente, e aí Sushi vai ter caminho para andar. É claro que muito antes disso já saímos aqui com dinheiro no bolso, nossos alvos já vão ser alcançados e temos então uma relação de risco-retorno extremamente favorável para comprar Sushi. Então
Veja que a análise técnica serve em qualquer circunstância, em qualquer ativo, em qualquer mercado. Então, sempre se você confiar na sua análise técnica feita da forma bem feita, entendendo claramente qual é o contexto do mercado, que o mercado está lhe dizendo através do gráfico, se você consegue enxergar isso e entender o que está na cabeça dos compradores e o que está na cabeça dos vendedores, você vai ter muito sucesso em qualquer tipo de mercado, em qualquer circunstância do mercado, seja em tendência de baixa ou de alta, você sempre vai sair ganhando. Então, aqui para retomarmos em sushi, no 4 horas já provavelmente invertemos a tendência, confirmando então o fundo ascendente contra o anterior. E agora touros estão cativando aqui a força compradora, já nos conquistou, já estamos aqui posicionados como força compradora para ajudar a carregar esse preço para cima. Vamos aqui só confirmar no gráfico de 4 horas tudo que estamos dizendo. Então veja aqui no gráfico de 4 horas essa tendência invertida, confirmando isso aqui como base de preço no diário, o que provavelmente vai nos fazer aí atacar regiões superiores de preço, levando para o nosso bolso aí dinheiro advindo dos nossos alvos de venda com lucro. Então vamos para a última, XTZ Tesos. Então vamos ver o que nós vimos aqui em Tesos para nos posicionarmos nesse trade, que é o quinto aqui da nossa lista para ficarmos de olho nos próximos dias. Então vejamos aqui em Tesos, temos um caminho vigorosíssimo em direção a zero desde o topo histórico. Desde o topo histórico, rompemos todos os suportes anteriores no gráfico mensal, aqui no gráfico macro. Então, rompemos esse suporte. Isso daqui muito provavelmente não é um pivô de baixa. Então, muito provavelmente isso aqui não foi um suporte importante, porque, veja, temos um inside bars e aqui provavelmente foi um padrão de equilíbrio que rompeu para baixo, que não nos dá aí uma estrutura de tendência de baixa. Isso aqui, então, é o caminho único que nos leva em direção ao fundo do poço. Então, provavelmente, muito claramente, teremos que buscar por um pivô de baixa aqui no gráfico mensal. E qualquer fundo, qualquer tentativa de construção de fundo nesse gráfico mensal vai levar aí o preço em direção para cima, mesmo que buscando um topo descendente, pode nos garantir um bom lucro. Então, vamos mergulhar nos gráficos menores para obtermos mais informações dessa possível construção. Então, o primeiro passo visto no semanal é aquela perda de força vendedora, então que demonstra a fragilidade da tendência de baixa, fundo rompido sem continuação. Temos aqui um topo descendente já bem próximo, então com touros confirmando uma inversão de tendência, que estaremos muito confortáveis para inverter essa tendência e ir rasgando essa região de resistência das EMAs. Então, o que mais nos dá informações de que podemos avançar para os gráficos menores para procurar alguma coisa por aqui foi esse fundo rompido sem continuação, o que demonstra claramente a fragilidade da força vendedora. Então é isso que vamos fazer. Vamos lá para o gráfico diário para vermos aí o que está acontecendo aqui dentro. Então veja, gráfico diário, já temos uma tendência invertida, já invertemos a tendência. Aqui ursos atacaram para devolver o preço, para quebrar essa construção aqui dos touros de tendência de alta, porém seguramos num fundo duplo e agora touros novamente estão empreendendo força para atacar o topo anterior e aí tentar cativar a credibilidade o suficiente para confirmar toda essa conjuntura macro de probabilidades, uma vez que a força vendedora claramente está fragilizada por esse fundo rompido sem continuação. Então, no momento de fragilidade dos ursos, o que os touros querem é construir inversões de tendências que demonstrem credibilidade o suficiente para cativar o olhar de novos touros, para que novos touros entrem e aproveitem essa situação de perda de força vendedora. Então, quando a força vendedora demonstra sinais de fragilidade em qualquer ativo, em qualquer mercado, a força compradora aproveita esse momento e entra atacando no preço. E isso funciona tanto de um lado quanto para o outro. Então, esse cenário de fragilidade dos ursos é um cenário favorável para o ataque de touros. Então, é isso que nós esperamos acontecer para os próximos dias. E aí, com isso,
nos posicionamos aqui de uma forma muito favorável, um risco-retorno extremamente favorável nesses 5 ativos aí da nossa lista de hoje para observar nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise para vocês. Espero poder também ter contribuído com o seu racional técnico para que melhore cada vez mais acompanhando as nossas análises, você melhore nas suas análises e lucre com isso também, operando, fazendo trades aí junto com a gente. Um grande abraço para vocês, valeu! E aí, curtiu a análise? Então conheça o Notificações Lucrativas. Lá você vai receber no seu celular notificações te guiando para entrar em trade junto comigo aqui em tempo real. E ele vai com um manual completo para você saber o passo a passo certinho de como executar cada operação da forma correta, além também de conhecer as bases do conhecimento que fundamentam todas as nossas análises aqui, para quem sabe você mesmo começar a fazer aí as suas próprias análises. A ideia é que depois de caminhar um tempo aqui fazendo trade junto com a gente, você possa ir ganhando aí a experiência, a confiança necessária para fazer os seus próprios trades aí sozinho, lucrando de forma independente. Então, o link para você conhecer as notificações lucrativas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um forte abraço, valeu!